TVB, uma nova imagem. O programa a seguir é uma produção independente, sendo de total responsabilidade dos seus idealizadores e seus produtores o seu conteúdo, inclusive as opiniões nele expressadas. A minha saudação especial a você, amigo de Barretos e região, que acompanha diariamente a programação da TV Barretos. A partir de hoje, a emissora disponibiliza mais uma tribuna voltada à comunidade de Barretos e região. Uma tribuna que vai destacar pessoas, fatos, episódios e situações que marcaram o dia a dia de Barretos ao longo de quase 160 anos. O nome desse espaço? Nossa Gente. E você é o meu convidado para essa viagem, que tem como artista principal destaque, a cidade de Barretos. Vem comigo, embarque comigo nessa viagem, onde Barretos é o principal personagem. Barretos hoje, e ao longo do tempo, é uma das cidades mais conhecidas do país. Seja pela área de saúde com o Hospital de Câncer, que atrai milhares de pessoas de diversas regiões do mundo, seja pelo nosso evento maior, a Festa do Peão, que norteou os destinos da cidade através do gênero. Além do orgulho por essas manifestações, o barretense tem um carinho especial primeiro pelo seu maior patrimônio, que é sua gente, ou Nossa Gente. E neste programa de estreia, você vai conhecer um pouco mais sobre um dos patrimônios da cidade de Barretos, um dos locais mais visitados por barretenses e turistas, o prédio da Catedral do Divino Espírito Santo, aqui na região central da cidade. A imponente construção, que teve início no final do século XIX, se destaca pelo estilo eclético, uma mistura de greco-romano com barroco, tradicional estilo da época, principalmente na Itália. Mas nem sempre foi assim. Tudo começou com a doação de 82 alqueires de terra pelas famílias dos fundadores da cidade, sendo consagradas ao Espírito Santo e aos Sagrados Corações, tradicional devoção cristã daqueles tempos. E ali surgiu uma pequena e simples capela. E olha só o que vai ser destaque no próximo bloco do Nossa Gente. Você vai conhecer as histórias da catedral, contadas pelo diácono e jornalista, que inclusive escreveu um livro com esse tema. Ora, se Barretos nasceu por essa devoção ao Divino Espírito Santo, a paróquia é consagrada aos Sagrados Corações, eu achei por bem no livro dar o título de O Coração de Barretos. Eu acho que ficou um título bem apropriado. E ainda, o artista plástico que participou da única restauração ocorrida na catedral. Foi por aí, a gente descobriu coisas interessantes, pequenos detalhes, como um pincel esquecido, certo? Ou um pelo de pincel na tinta. O Nossa Gente vai a um rápido intervalo. Em instantes voltamos. O acervo sacro aqui da Catedral do Divino Espírito Santo é uma coisa impressionante. São diversas imagens, dezenas de imagens. A mais antiga delas, segundo consta, é essa, do Sagrado Coração de Jesus. Ela tem mais de 100 anos, assim como várias outras imagens. Aqui na Catedral do Divino Espírito Santo existe uma imagem rara, que somente 3 como elas no Brasil são encontradas. É essa de São Pedro. Aqui você vê que São Pedro está vestindo uma roupa de papa, do papado. São Pedro foi o primeiro papa da Igreja Católica. Aqui você vê, ele está com a ornamentação, com a coroa e principalmente com a chave. Desse outro lado do altar central, essa imagem é muito rara também, uma relíquia. É a imagem de São Paulo. Aliás, são os pilares da igreja, né, do cristianismo. Pedro e também Paulo. Um verdadeiro raio-x da história da catedral está disponível no livro O Coração de Barretos, escrito pelo jornalista José Paulo Lombardi. Com vasta experiência na área jornalística, formado em teologia, Lombardi é diácono da catedral.
E os anos de vivência e formação na igreja foram fundamentais para a conclusão da obra. Esse mês de abril foi muito importante para a cidade de Barretos. Eu gostaria que você explicasse o significado desses 40 anos de diocese para a comunidade de forma geral. De fato, nós estamos vivendo uma época histórica, porque neste mês de abril, no dia 14 de abril, foi o aniversário de 40 anos da instituição da Diocese de Barretos, que pertencia, a paróquia daqui pertencia à Diocese de Jaboticabal. Em 1973, no dia 14 de abril, por instituição do Vaticano, aqui passou a ser um território diocesano, com 13 municípios participando, né? Então, 1973, 2013, nós estamos celebrando os 40 anos da instituição da Diocese, e agora no dia 18 de maio, com a presença do Núncio Apostólico no Brasil, Dom Giovanni Daniello, de Brasília, vai estar aqui iniciando as celebrações dos 40 anos, e na Catedral, e no dia 19 de maio, às 16 horas, no Rochão, também haverá uma missa solene com a presença de todas as lideranças da Diocese, com todo o povo, para celebrar os 40 anos da instituição da Diocese. Então não deixa dúvida de que é uma época muito importante para nós. Bem, no seu livro, a gente vê as transformações que ocorreram na Catedral ao longo desses anos. O que mudou para a vida da Catedral, essa transformação ao longo desses 40 anos, transformada em diocese? O que muda? O que mudou nesses 40 anos? Sim, a igreja está sempre trabalhando no sentido de descentralizar, né, a sua instituição, para ter essa presença maior, mais importante, junto aos seus fiéis, junto às pessoas, às comunidades. Então é mais presença do pastor, dos pastores, junto aos seus fiéis. Ora, em 1973, nós tivemos essa graça da paróquia daqui e das paróquias do entorno de Barretos se transformar numa diocese. Então nós passamos a ter um bispo, e a nossa igreja mãe passa a ser uma catedral, ou seja, é uma presença do nosso pastor aqui na igreja de Barretos. É muito mais importante então essa presença, e sempre que for possível na história da igreja, sempre novas dioceses vão estar sendo criadas, né, para que essa descentralização aconteça e o evangelho possa chegar então às pessoas, às comunidades, com maior qualidade. A gente vê nas ilustrações do seu livro um altar, por exemplo, bem diferente do que é hoje. Por que ocorreu isso, essa transformação, e a transformação completa desse altar? Questão de espaço. Essa igreja, para a época em que ela foi construída, é muito grande, né? Ela foi construída num tempo que Barretos tinha 7.000 habitantes, a média histórica. Depois de 1940 a 45, ela foi decorada, mas mesmo assim Barretos era uma cidade pequena para essa única igreja. Já em 1973, nós tivemos que fazer essa alteração aqui no presbitério, porque ela se tornou catedral. Lembrando que o nome catedral se deve à presença obrigatória de uma cátedra, que é a cadeira do bispo. Então, para missas solenes, para as missas de uma catedral, aquele altar que aqui existia, sem dúvida alguma, era de mármore, era muito bonito, era uma coisa histórica que nós tínhamos aqui, mas ele precisou ser demolido e ser adaptado para cerimônias litúrgicas que pós-Concílio Vaticano II, na década de 60, e devido à necessidade de maior espaço para as celebrações solenes de uma catedral, ele precisou ser demolido. E o altar também, que era de costas para o povo, a missa era em latim, com as adaptações do Concílio Vaticano II, foi obrigatório se fazer um altar voltado para o povo, né? O padre de frente para o povo, a missa no idioma pátrio, como no nosso caso é o português. Então foi uma questão de se adaptar mesmo o espaço físico aqui do presbitério. Sobre a obra literária que você idealizou, você realizou,
O Coração de Barretos é o título. Por que esse título? E uma coisa que me chamou muito a atenção é que você vê a Congregação Sagrados Corações presente em várias situações aqui da igreja. Me explica isso, por gentileza. Bom, essa devoção ao Divino Espírito Santo é dos Barreto, os fundadores aqui da cidade. Então, toda a paróquia foi dedicada ao Divino Espírito Santo. A própria diocese, em 1973, também assumiu a terceira pessoa da Santíssima Trindade como seu principal padroeiro, né? E é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, que é Deus. Então, os Sagrados Corações têm também uma profunda ligação com a história de Barretos, porque em 1936, a congregação de padres religiosos que assumiu a administração da paróquia foi a congregação dos padres dos Sagrados Corações. Por essa devoção ao Divino Espírito Santo, a paróquia consagrada aos Sagrados Corações, eu achei por bem no livro dar o título de o Coração de Barretos para a nossa catedral, porque mais do que um simples cartão postal da cidade, é um templo bonito, maravilhoso, muito fotografado. Pessoas vêm aqui todos os dias, né? Pessoas que vêm em tratamento de saúde nos hospitais daqui, vêm aqui fazer suas orações e tiram fotos e acham linda a nossa igreja. Então, como Barretos cresceu em torno da catedral, o Coração de Barretos, eu acho que ficou um título bem apropriado. Eu estou aqui no altar central da catedral, mas ele nem sempre foi assim, com esse visual que a maioria das pessoas conhece atualmente. Até 1973, aqui nessa parte do fundo, existia uma grande estrutura em mármore. Assim que Barretos passou a ser uma diocese, essa estrutura foi desmanchada. Vale destacar também que naquela época, até 1973, as missas eram rezadas em latim e o padre, em vez de ficar para a frente dos fiéis, ele ficava de costas, de frente para o altar, rezando com os fiéis aqui, nesse local. Eles desmancharam toda a estrutura que existia aqui, porque para ser uma catedral, uma igreja precisa de uma cátedra. Catedral deriva de cátedra, e a cátedra é essa poltrona que somente o bispo senta. Um outro detalhe que vale a pena destacar, aqui no altar central da catedral, são os 7 dons do Divino Espírito Santo, padroeiro da igreja. Nessas pinturas estão destacadas fortaleza, logo ao lado conselho, entendimento, ao centro sabedoria, ciência, piedade e eu acho que o mais importante deles, o temor de Deus. A cúpula de vidro impressiona. São 18 metros de vão livre. Do antigo altar, restou apenas as imagens de 2 anjos, que hoje estão na Capela do Santíssimo, construída onde funcionou a antiga secretaria. O local é bastante visitado por fiéis. A construção da capela se deu durante a restauração da pintura interna e pintura externa. O trabalho teve início em agosto de 1998, terminando em dezembro de 99. Mais de um ano de trabalho, o máximo de fidelidade à ideia do artista italiano Teodosio Morescalchi, morador em Jaboticabal e responsável pela pintura original. Segundo Pedro Perosi, que coordenou a restauração, junto com o saudoso Cesário Seperó, em toda a catedral são mais de 4.000 metros quadrados de pinturas. A técnica aplicada na restauração foi a estamparia. Antes de vocês iniciarem o trabalho de execução da obra, teve a pesquisa, tudo que o contexto foi estudado. É uma curiosidade, quantas cores vocês descobriram aqui, quantas vocês utilizaram para a reforma, para a restauração da Catedral do Divino Espírito Santo? Inicialmente, você, obviamente, faz uma olhada geral. Você percebe o que você tem que fazer. No caso, foi fixar a pintura existente. Depois de fixada, aí você começa a descobrir a técnica que a pessoa usou para fazer o trabalho. No caso aqui foi uma estamparia. E em seguida você começa a fazer uma seleção das cores. E a partir daí você vai, é claro, atrás disso. No trabalho de restauração, vocês encontraram alguma mensagem subliminar, alguma coisa aí, em algum desenho, algo que foi esquecido
pelo artista que pintou a catedral a primeira vez? Olha, foi um trabalho demorado. A equipe de artistas plásticos eram 5 pessoas. Eu, Ceperola, Valbetelli e 2 ajudantes. E a gente fez lentamente. Você não pode correr, porque não tem jeito de correr. Tem que ser lento. E também, cara, como você tem que usar a técnica que já existe, você não usa a sua técnica ali para fazer a restauração. Numa restauração você tem que obedecer o que existe, ao que o cara fez, ao que o pintor original fez. Então isso é um pouco demorado. Lentamente você descobre, depois de descoberto já fica mais ou menos mecânico fazer a restauração em si. Foi por aí, a gente descobriu coisas interessantes, pequenos detalhes, como um pincel esquecido, certo? Ou um pelo de pincel na tinta. É uma coisa insignificante, mas mostra a presença humana ali, certo? Um detalhe que foi esquecido há 50, 60 anos. É emocionante contar essas pequenas coisas. A gente queria ter descoberto alguma coisa assim mais espetacular, mas infelizmente não houve essa descoberta. A coisa mais espetacular que a gente achou foi um pincel esquecido. A catedral é um dos locais mais visitados de Barretos, também na questão turística. Você que trabalhou na restauração aqui do templo, como é que você define a questão de estilo? Como é que você define de forma geral a Catedral do Divino Espírito Santo aqui de Barretos? A catedral é uma mistura de estilos. É um estilo eclético, que se chama quando é uma mistura de estilos. Vem desde o greco-romano, nos arcos, nas colunas, até o barroco, que é essa complexidade assim, de ambientes, com mezaninos, com corredores, com lugares escuros, lugar claro, característica do barroco. Ela é uma igreja bonita. Quanto à parte da pintura propriamente dita, é um estilo assim, mais clássico, mais tradicional, muito usado na Itália, e que foi transportado para o Brasil. E olha só o que vai ser destaque no próximo bloco do Nossa Gente. A cripta do primeiro bispo de Barretos, sepultado no interior da igreja. Vamos mostrar os bastidores. Subimos no segundo andar da nave, onde conhecemos o Museu Sacro, documentos, fotos e objetos históricos. E ainda, o sino e o relógio que há décadas orienta milhares de barretenses. O que representa o relógio da matriz para a senhora? Pô, representa tudo na cidade, né? Porque da minha casa eu moro na 46, K3 e 1, e eu ouço ele bater. Vamos a um rápido intervalo. Em instantes voltamos. Na Igreja Católica, num passado não muito distante, era comum sepultar pessoas em igrejas. Um ponto visitado aqui na Catedral do Divino Espírito Santo é a cripta, onde está enterrado o primeiro bispo de Barretos, Dom José de Matos Pereira. Aliás, os restos mortais estavam no outro ponto aqui da catedral. Depois eles foram trazidos para cá, para essa cripta. Inclusive, a ideia, quando se construiu essa cripta, é que os outros bispos de Barretos, quando morressem, fossem enterrados aqui. E essa é a proposta, inclusive, que existe até hoje. Originalmente, Dom José de Matos Pereira foi sepultado em outro local e um trabalho de troca dos restos mortais foi realizado. Bem, como muita gente não sabe, aqui à frente do presbitério nós temos alguns túmulos, né, que hoje estão desocupados. Um deles até aqui atrás de mim encontra-se o Senhor morto, mas na realidade nosso primeiro bispo foi sepultado aqui neste túmulo, que agora está lá no fundo da catedral. Uma das igrejas antigas tinha esse costume muito grande de sepultar as pessoas no piso da igreja, inclusive até mesmo no presbitério. Eu morei em Salvador, por exemplo, com muitas igrejas históricas, e no presbitério mesmo, né, abaixo dos bancos da igreja mesmo, são túmulos, totalmente túmulos. Pessoas estão todas enterradas em um verdadeiro cemitério, piso das igrejas antigas. Aqui nós temos apenas esses 2 túmulos laterais, e agora lá no fundo só temos uma pessoa sepultada aqui, que é o nosso primeiro bispo, Dom José de Matos, né? Mas é um costume também antigo. Hoje não é muito comum, embora recentemente, podemos dizer, temos o Padre André, que foi sepultado dentro da Igreja do Rosário, né? Mas se a gente for, por exemplo, na Catedral do Rio de Janeiro, tem um cemitério debaixo, onde outras pessoas também possam ser sepultadas. A Catedral de São José do Rio Preto também existe um cemitério lá debaixo,
onde não apenas religiosos são sepultados, mas outras pessoas também. O que chama a atenção aqui na catedral é a riqueza de detalhes. Por exemplo, vamos entrar agora na sacristia e eu vou mostrar para você o que boa parte da comunidade não conhece. São os bastidores da catedral e um museu sacro que, além da questão religiosa, conta muito da história de Barretos. Vamos lá conhecer. E as surpresas já começam logo na entrada da sacristia. Primeiro, esse móvel que é uma coisa simplesmente impressionante, a beleza desse móvel. Esse móvel, ele é utilizado para guardar toda a ornamentação, tudo que é usado na missa, tudo que o padre utiliza e as pessoas, o coroinha, tudo é guardado nesse móvel. E é realmente impressionante, apesar de muito antigo, a qualidade com que ele resiste e, claro, a beleza. E um detalhe interessante que vale a pena destacar é justamente esse símbolo. Aqui são os 2 corações da Congregação Sagrados Corações, onde os padres estiveram aqui na catedral, que representa o coração de Jesus e o coração de Maria. Mas muitas surpresas são reveladas entrando catedral adentro. Subindo as escadas de madeira, a sensação é de uma volta ao passado. No Museu Sacro, fotos, telegramas, comunicados e os impressos utilizados na diocese. E, claro, documentos oficiais da igreja. Num ponto aqui do Museu Sacro, você encontra essa galeria de fotos. São os párocos que passaram aqui pela catedral. Você observa que não há foto do primeiro, que foi Padre Henrique Sassi, em 1878. A construção da nave da igreja é muito atribuída a esses 2 padres. A esse aqui primeiro, o segundo pároco, Padre Francisco Valente, 1880, e depois a esse outro, Padre José Ceccheri, italiano, 1910. Ainda dentro da proposta de estruturação do templo, esses padres tiveram importância significativa. Padre Raimundo Fuentes, em 1936, Padre Aurélio Arbeola, de 43 a 45, e Félix Gonzalez, 1945. Foi nesse período em que foram instalados os vitrais e depois dos vitrais ocorreu a pintura da igreja, com vários símbolos que tem muita relação com o cristianismo e que atrai pessoas de todo o país que visitam a Catedral do Divino Espírito Santo aqui de Barretos. A visita ao Museu Sacro aqui da Catedral é uma viagem ao passado. Você observa aqui, são castiçais utilizados nas missas, aqui tem um sacrário em metal, enfim, são várias peças utilizadas durante as celebrações. Um detalhe que chamou muita atenção é que até a década de 60, durante as procissões, as crianças utilizavam esses estandartes. Aqui você vê, são várias imagens, e é uma página histórica da cidade de Barretos. São vários estandartes. Ao lado, nós temos os confessionários, também em madeira maciça, e a gente observa que é uma peça bastante antiga. E um fato que chama bastante atenção, uma peça que chama muita atenção, é essa aqui. Olha só. Antigamente, em algumas procissões, essa matraca era utilizada no lugar do sino. A procissão ia passando e esse, era o barulho que ela proporcionava durante a passagem da procissão. A catedral presta há décadas um importante serviço à comunidade. Através do toque dos sinos e do relógio da matriz, muita gente se orienta. É só passar e é impossível não dar uma olhada, mesmo que discreta. Dona Maria Aparecida, por exemplo, se orienta pelo relógio da matriz para não perder a hora do trabalho. Isso mais de uma vez por dia. O que representa o relógio da matriz para a senhora? Representa tudo na cidade, né? Porque da minha casa, eu moro na 46, K3 e A1, e eu ouço ele bater.
Aí aí vou olhar no meu relógio pra me ver, tá certinho. A senhora passa nesse trecho quantas vezes por dia? Eu passo cedo, ali para 8h30, 15 para as 9, tô passando. E passo 3h30, 4 horas, depende da hora do termino do serviço. E uma olhadinha para cima é indispensável. Mesmo eu esqueço, eu volto, olho para trás para ver a hora que é. E ainda confiro o meu celular se tá certo. Subimos até a torre que abriga o relógio. Tarefa difícil para um homem como eu, com mais de 1,80 m. Passar por pequenas portinholas. Mas valeu a pena. Fui acompanhado pelo sacristão Adão Ribeiro e pelo relojoeiro Carlos de Jesus Rodrigues, o Carlito, que presta assistência voluntariamente desde 1992. O que encontramos? Uma relíquia. Agora a gente está aqui no coração do relógio da Catedral do Divino Espírito Santo. Olha esse material que interessante. Segundo a estimativa, é que esse relógio ele seja datado de 1925, 1926. O Carlos de Jesus, o popular Carlito, é o relojoeiro. Chega para cá um pouquinho, Carlito, para você explicar para a gente o funcionamento, que eu realmente estou impressionado. Só para você mais ou menos se situar onde nós estamos agora, nós estamos um pouco abaixo do sino da catedral e no meio da coluna, daquela coluna mais ou menos podemos dizer. Esse relógio. Ah, tá, bem dentro, nós estamos aqui dentro dos relógios. Esse de fundo, por exemplo, é o que fica de frente para a Rua 18. Desse meu lado direito é o relógio que fica de frente com a Praça Francisco Barreto. E esse outro aqui à minha esquerda é o que fica virado para a Avenida 21. Muita gente visualiza apenas esse da Praça Francisco Barreto, né? Isso. O pessoal, muita gente não sabe que esses dois também funcionam. Não, os que passam pela 18 ainda sabem, né? Agora da 21 que é quase que fica esquecido, né? Porque fica meio para cá, né? Agora, Carlito, uma coisa que me chamou a atenção, chega para cá um pouquinho só, por gentileza. Uma coisa que me chamou a atenção. Aqui não tem energia elétrica, aqui não tem nada. É a lei da gravidade que faz todo esse trabalho aqui. Como é que funciona? Você ajusta tudo por aqui, o toque do sino, é tudo programado através dali. Programado por aqui, por esse reloginho aqui, né? Esse reloginho aqui. Aí aqui ele bate as horas, ó. Olha que interessante. Aqui é porque eu liguei. Para ele bater agora, porque ele não ia bater agora, né? Entendi. Então ele bateu já às 3 horas. E qual que é a diferença dos toques? Que aí eu percebi aqui que tem uma diferença no sino, né? Como é que é? Aqui tem um repique, são um repique porque ele bate em 2 sinos, né? Sim. 2 martelos. Ele bate o repique dos 15 minutos. E esse aqui ele bate só as horas, é um martelo só que bate no sino. Agora, esse material que a gente está vendo aqui, como eu disse para você, não funciona energia, não é bateria, é simplesmente a lei da gravidade, que o peso controla e você regula por esse relógio. É um trabalho muito bem feito para a época, então, né? Foi uma coisa maravilhosa, inclusive para a nossa época de hoje, porque não existe relógio nenhum que não sofre desgaste. Todos os relógios sofrem desgaste, às vezes já não dá mais conserto, nem nada. Esse aqui, simplesmente os desgastes que deram, por exemplo, que foi esse aqui no aço, que o aço gastou. Teve uma firma aqui em Barretos que fez como se vê, encheu os lugares gastos, tudo, né? Eu esqueci o nome, está até no Distrito Industrial. Eles fizeram para nós gratuitamente também, porque o meu trabalho também aqui nesse relógio é gratuito também. Sim. É um bem público, né? As peças, existe alguma original aqui que funciona até hoje dessas peças? É tudo original. Todas aqui dentro que são originais. Que material é esse? É bronzina. Ela pode ver que as engrenagens, elas são vivas. Aqui é onde você passa que sai a graxa lá. Ó. Aqui, ó. Aqui não é vivo, não tem gasto. Olha aqui, homem, essa imagem, ó. Não desgasta nem Isso nada. nunca é o mesmo até hoje, é o mesmo material. Mesmo material. É uma coisa impressionante. Eu, por exemplo, eu observo que muitas pessoas aqui na área central se orientam por esse relógio, né? Orienta, e antigamente, quando a cidade era menor, igual era em 1926, esse Ali Abrão, ele faleceu agora há pouco tempo, ele se orientava para ir para o frigorífico Ângulo para trabalhar por esse relógio. Eu, na minha época de moleque, por exemplo, em 1945 a 54, eu sou de 40, eu também me orientava por esse relógio, pelos apitos do trem da estação, que a estrada de ferro era paulista, naquela época não faltava. Apitava o trem lá para sair, era o horário em cima. Ou chegava também, era igual. Mas então, escuta, a gente sempre orientava por isso.
Pro barretense, então, não perder a hora, de quanto em quanto você tem que dar corda aqui nesse... De 8 em 8 dias tem que dar corda. Isso acontece de 8 em 8 dias. Você vem até aqui... Eu, se não sou Luiz, que antigamente era só eu. Agora sou Luiz também, já dá corda também, vem pra cá e dá corda. É o outro que toma conta da catedral. Já o Adão não gosta disso, não. Aí, e quantas vezes? Você tem que dar a volta? É programado para ficar de 8 em 8 dias também, é isso? É, porque eu tenho que trazer esse peso até aqui no alto, você quer ver? Ó. Esse cabo de aço é original dele também, de 1906. Olha que interessante, o cabo de do peso é original. O da estação eu tive que trocar. O da estação me parece que era de 1909. Tá lá escrito. Aí. Ele chega até aqui, esse aqui. Esse é o limite. Esse é o que faz esse funcionamento aqui, ó, das horas. Que tá marcado. Agora tem os minutos também que tem que subir. Horas. Aqui a gente vai regular, então, vamos dar corda no relógio das horas. Vamos lá. Exercício também, viu? Se você faz isso aqui uma vez cada 8 dias, tá com o braço forte. Chegou. Aqui, cheguei aqui, já tá bom. Aqui já tá bom. Aqui nós regulamos o relógio para 8 dias. É para ele bater 8 dias. Agora, os quartos de horas é esse aqui. Esse é o que ficou mais lá embaixo que você viu lá. Esse é que tem que subir mais. Ele tem que... Esse é o que marca o de 15 em 15 de 15 em 15 minutos. Então, olha que interessante, é a hora, o de meia hora e o de 15 em 15, o quarto de hora. Ele desce mais rápido, eu subo ele só, eu subo ele até em cima. Né? Esse é quantos quilos? Esse aqui todo 80. Esse é mais pesado então, hein? É mais pesado, 80 quilos. É porque bate os dois martelos em cima, né? E é de 15 em 15 minutos. E a questão do horário de verão? Você tem que mudar alguma coisa? O que muda aqui? O horário que muda, você já muda para frente, então não tem problema, você roda o ponteiro. E o ponteiro, como é que você muda manualmente? Como é que é? Eu rodei aqui, roda os 3. Aqui nesse controle daqui, né? Aí, ó, aqui ele vai, esse aqui é o dos 4. Agora, Carlito, você tá aqui dentro da cabine. Nós temos aqui o coração do relógio, nós estamos num local fechado, até difícil, nós estamos em 3 pessoas aqui. Como é que você se orienta para saber se você regulou certo o relógio lá fora? Porque você, como é que faz? Eu trago esse relógio aqui regulado, né? Aqui eu solto essa peça, aí o relógio não tá andando os ponteiros, nem aqui nem lá fora. Agora, aqui, conforme eu rodar aqui, você pode ver, tá? O ponteiro de minuto está aqui nos 45 aqui. Olha lá, eu vou rodar e vai, olha lá, saiu do lugar, olha lá. Olha lá. Tá vendo? A gente está dentro, né, Du? 50. Ali ele já está nos 50 minutos. Aqui ele já vai no 55. Agora aqui ele já vai bater as horas. Quer ver? Eu vou pôr agora, ele já bate os quartos e as horas. Você quer ver aqui? Aqui, quer ver? Aqui ele bate tudo junto. Ó. Aqui agora ele vai bater os quartos. Agora vai bater as 3 horas. Né? Olha que interessante. Esse aqui, ele liga essa máquina. Na hora que dá os 15 em 15 minutos, ele bate. À medida que ele gira, ele ligou esse aqui, os quartos de hora, bateu os 4 quartos, esse aqui liga essa daqui e bate as... O relógio da estação ferroviária, da antiga estação ferroviária, é idêntico a esse? Só que tem só essa maquininha aqui que trabalha, só trabalha, não bate. E tá escrito lá também, italiano Michelini, São Paulo, Brasil. Só que aqui lá tem data, aqui lá tem 1909, parece a data. Isso é mais antigo que esse ainda, então? Antigo. É porque naquela época não batia as horas, né? Sim. Então eu acho que não tinha relógio que batia. A tecnologia aqui já é mais avançada, né, digamos assim. Aquela é uma maquininha comum, máquinas pequenas. Carlito, muito obrigado pela visita que você proporcionou à equipe do Nossa Gente aqui nesse patrimônio da cidade, que é o relógio principal de Barretos, que é o relógio da Catedral. E a gente te agradece e agora sem perder a hora, né? Isso, está sempre às horas. Se a hora precisar, estamos aí.
os acessos nessa parte aqui já é um pouco mais complicado. Aliás, é somente para técnicos esse local que nós estamos. Chegamos agora no alto de uma das torres da catedral. Aqui, acima do relógio, estão instalados os sinos. Eu já visualizo nesse sino, no maior, que ele é de 1948. E olha, esse, por exemplo, não tem nada a ver com a situação que nós mostramos do relógio. Esse sino, ele é manual. Se você viu uma certa tecnologia até para a época, 1925, um sistema como aquele que até hoje não falha, esse sino, o trabalho é bem diferente. É um trabalho manual que é executado pelo Adão Ribeiro, que é o sacristão aqui da catedral. Você toca esse sino manualmente. Em quais situações, Adão? As situações que eu toco é no horário, chama-se chamada para missa, né? Então, se a missa começa às 7h30, 7 horas, você toca o sino que é chamada para missa. Já é tradicional de muitos anos, né? Mas é mais ou menos assim, só o pessoal não é questão de missa, não. É só um teste mesmo. Positivo, é isso aí mesmo. É esse aqui. É, só que a gente dá aí entre 25 e 30 badaladas, né? É isso que eu ia perguntar. O número de badaladas tem a ver com alguma coisa, não? Aí você põe aquilo que você acha que dá, mesmo porque cansa até você embalar ele. Então tem gente que às vezes quando eu começo para vir bate não dá conta. Bate aí 3 horas já desiste. Então a gente já acostumou, já tem um jeito que você tem que embalar ele. Depois você embala fica fácil, com a mão só você toca, não é? Ele serve ainda como uma orientação para muitas pessoas. Por exemplo, nós estamos aqui gravando o Nossa Gente. Badalamos o sino. Você acha que existe a possibilidade de alguém ligar aqui para saber o que está acontecendo, algo assim? Ocorre dessa forma? Como é que é? Sem dúvida, já correu muitas vezes, né? Às vezes a gente vem mexer, eu tenho certeza, nós demos umas pancadas aqui agora para você ver como é que era. Daqui a pouco tem gente, principalmente as esposas, ligando na casa paroquial para saber se morreu padre, se morreu alguém. Você está entendendo? Então essa batida que deu agora, que ele bate automático de 15 em 15, de meio em meio, de 1 em 1. Tá? Então agora a chamada para missa ela é feita manual por a gente. Haja abraço. Haja abraço, né? O dia do Papa Francisco me deu cãibra no braço, entendeu? Me deu cãibra mesmo. Mas vale a pena. Mas vale a pena uma coisa, né? Inclusive você me conhece, sabe o que eu passei. E hoje eu sou feliz, renasci de novo. Isso aqui para mim é minha vida, André. E olha só o que vai ser destaque no próximo bloco do Nossa Gente. Você observando detalhadamente o interior da igreja, você vê mensagens subliminares, como por exemplo, o número 12. O número 12 está muito presente. Você observa, são 12 arcos como esse, aqui na igreja. O Nossa Gente vai a um rápido intervalo, já voltamos. A profusão de símbolos, imagens e mensagens, mesmo que subliminares, tem a proposta de evangelizar. Você observando detalhadamente o interior da igreja, você vê mensagens subliminares, como por exemplo, o número 12. O número 12 está muito presente. Você observa, são 12 arcos como esse, aqui na igreja. São 12 pilares que dão sustentação para a nave, o corpo aqui da igreja. Aí você pode interpretar de várias formas. Os 12 apóstolos, por exemplo, as 12 tribos de Israel. Enfim, o número 12, ele está muito presente no cristianismo de forma geral. O 12 fica caracterizado até nos óculos que compõem os vitrais, outro destaque da igreja. Se observarmos, são 12 ao todo. Padre, são várias imagens de santos, a gente vê Nossa Senhora Aparecida, o Espírito Santo, enfim. De forma geral, o que todas essas imagens, desenhos e símbolos colaboram na evangelização? Bom, a arquitetura e a pintura da catedral, ela retrata uma época, um período, né? Um período onde se valorizava muito o aspecto da devoção popular das pessoas. Então, toda a pintura tenta expressar um pouco essa devoção, traduzida pelos santos, pelas imagens e assim por diante. Nós sabemos que, por ser um templo cristão, ele traz essa característica do cristianismo na pintura,
nas imagens, traduzindo a devoção. Hoje nós sabemos que é um pouco diferente o trabalho do espaço celebrativo dentro de uma igreja, né? Porque na realidade a função das imagens enquanto visível é demonstrar Deus, falar de Deus, né? Entretanto, a concepção moderna hoje de espaço, a arquitetura diz que é o seguinte: o visível tem que me levar ao invisível. Entretanto, se o visível me prende por demais, que é o caso aqui da catedral, ele pode me fixar demais e não fazer o segundo processo, de que é me levar até a invisibilidade de Deus. Então são muitos detalhes, muitas pinturas, muitos afrescos, e isso me prende em um primeiro instante, né? E eu não consigo dar o segundo passo. Por isso que hoje uma arquitetura cristã, ela é mais clean, mais limpa, digamos assim. Tem menos aspectos que me possibilite passar desse processo do visível chegar ao invisível. Mas o visível também fala de Deus, né? Então aqui traz esses aspectos, que é de uma época que não é o contexto nosso hoje, mas a igreja, enquanto patrimônio histórico, tem que preservar a sua historicidade, né? Espero que você tenha gostado dessa verdadeira viagem que nós fizemos a uma página muito bonita da história de Barretos, que é a Catedral do Divino Espírito Santo. Aliás, a catedral abre diariamente e você também pode fazer em loco essa visita.